Como estabelecer metas do jeito certo? Toda virada de ano é natural as pessoas começarem a pensar nas suas promessas de ano novo, naquilo que elas farão, e tudo isso é realmente bom. Contudo, a maioria das pessoas traça essas metas, ao chegar ao fim do ano seguinte, percebem que não conseguiram alcançar aquilo que pensavam, aquilo que imaginavam. Por que elas não conseguem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessas metas e encontrar uma forma, uma maneira tangível de alcançar as metas e, mais do que alcançá-las, um passo antes, traçá-las da maneira adequada. Eu sou a professora Karine Emanuele, sou graduada e mestre em Bioquímica, fundadora do canal da Bioquímica, que tem por objetivo ajudar você a dominar a bioquímica de verdade, com profundidade, com clareza. É interessante que eu falei dominar a bioquímica com clareza. É este o principal ponto que costuma faltar quando a gente traça metas. A falta de clareza nessas metas. Por vezes a gente não tem claro aquilo que a gente quer de verdade, aquilo que a gente almeja de verdade. A gente pensa em várias possibilidades, em várias coisas boas, em várias coisas que podem sim nos ajudar, mas nos falta uma clareza adequada de por onde começar, qual a meta precisa primeiro ser atingida, quais as ideias precisam ser primeiro traçadas, por onde se inicia este processo. Quando a gente pensa em várias metas ao mesmo tempo, e se a gente não tem esse hábito, principalmente, praticar atividade física, ler um livro, aprender um instrumento novo, aprender uma língua nova e por aí vai, se a gente coloca todos esses planos ao mesmo tempo, vai começar a faltar clareza de por onde começar, onde iniciar. E todas as vezes que nos falta clareza, também começa a faltar movimento, ou seja, a gente fica parado. Quando a gente não tem clareza de onde ir, para onde ir, a tendência é estagnar, ficar parado num ponto. Nesse vídeo, então, nós vamos falar de um método muito importante, muito útil para ter clareza nesse desenvolvimento de metas e conseguir ir além naquilo que a gente pensa. É muito comum muita gente pensar assim, eu procrastino demais, eu acabo não fazendo as coisas que eu deveria fazer. Por vezes, essa procrastinação tem uma raiz, e a raiz é essa falta de clareza. A gente não consegue, por não conseguir entender bem o que precisa ser feito e a maneira como nós precisamos fazer, a gente fica estagnado e acaba que essas atividades não são realizadas da maneira que precisam ser realizadas. É por essa razão que um dos métodos que eu utilizo muito, muito mesmo, para as minhas próprias atividades, para as minhas próprias tarefas e as minhas próprias metas, é o chamado método SMART. Não sei se você já ouviu falar, isso é um acrônimo, né? SMART. Essas letras têm significados. Eu vou citar aqui, então, o significado de cada uma delas e a gente vai debater esses pontos, entendendo bem como esse método funciona. S de specific, do inglês, então, específico. E aqui já é o primeiro ponto importante, seja claro, seja direto naquilo que é a sua meta. Vou te dar um exemplo aqui. Por vezes, quando a gente vai colocar uma meta nova, a gente costuma ser muito geral e amplo. Como assim? Eu quero ser mais saudável, não é? Geralmente a meta das pessoas, eu quero ser mais saudável. Eu quero me tornar um leitor. Esse não é um bom caminho, esse não é um bom início, porque tá geral demais, tá amplo demais. E quem fala muito disso é o Gary Keller, no livro A Única Coisa. Ele cita a importância de se fazer boas perguntas, perguntas focadas e perguntas direcionadas, como uma maneira de ter metas boas, porque uma boa pergunta pode gerar uma boa resposta. Sendo assim, a melhor maneira não é ser geral e amplo, não, é ser geral e específico. Como assim? Ao invés de eu quero ser mais saudável, nós vamos dizer eu quero perder 5 quilos em 3 meses. Você está sendo muito claro naquilo que você quer, a quantidade de peso que você quer perder e em quanto tempo você quer perder esse peso, percebe? Por exemplo, ao invés de eu quero me tornar um leitor, não, eu quero ler 100 páginas em 2 meses. Isso é uma meta clara, uma meta direta, você sabe aquilo que você está traçando. Então, ter metas claras é estabelecer bem essas ideias e como elas vão funcionar. Depois, nesse método SMART, a segunda letra é o M, e o M vem do measurable, do inglês, ou seja, mensurável, algo que possa ser
medido. Então, é muito importante que quando a gente traça uma meta, a gente seja capaz de medir o progresso dessa meta ao longo do tempo. Se é peso, quanto peso eu estou perdendo? A gente tem que anotar, tem que saber quantos quilos ali está perdendo. Gordura corporal, quanto está sendo perdido de gordura corporal? Ganho de massa muscular, quanto de massa isso tá, né, a pessoa está ganhando, nós estamos ganhando. Livros lidos, páginas lidas, é necessário então ter uma forma de medir. Não é bom colocar uma meta que não seja possível medi-la, que não seja possível então ter mínimos parâmetros para saber se está acontecendo evolução ou não. Se a gente não vê alguma mínima evolução, há uma tendência muito forte da gente desanimar dessas metas. Então, primeiro ser específico, depois essa meta tem que ser possível de ser medida. Depois, a letra é o A. O A é o achievable, ou seja, essa meta tem que ser alcançável, ela tem que ser realista. Isso é muito importante. Por quê? Suponha que você não tenha o hábito de ler. E aí, de repente, você fala assim: eu vou ler um livro todos os meses. Isso é difícil? Para quem não tem o hábito de ler, é difícil ler um livro por mês. Então, essa pode ser uma meta complicada de você ir adiante, de você levá-la, visto que vai passar um tempinho aí, como ela está muito fora da sua realidade, talvez você vai desanimar. Há uma grande chance de você desanimar e não seguir com essa meta. Por exemplo, você não tem o hábito frequente de atividade física, e aí você começa a dizer o seguinte: eu vou passar a correr 5 quilômetros por 4 vezes na semana. Isso é muito. Para quem não está habituado à atividade física frequente, é muito. É uma meta difícil de ser alcançada. Então, as metas têm que ser tangíveis. Ela precisa desafiar, mas ela tem que ser alcançável. Tem que ser uma quantidade, um volume de tarefas e de coisas que você está colocando para você mesmo, que você seja capaz de manter aquilo por um longo período de tempo. Depois, o R é relevant, ou seja, ela precisa ser relevante. Essa meta precisa estar alinhada com os seus objetivos, alinhada com os seus valores. Você precisa ter uma resposta muito clara do porquê você está fazendo isso. Ou seja, metas são desafiadoras. É algo que vai te desafiar e isso vai gerar um desconforto em você. Então, a resposta do porquê você está fazendo isso precisa ser muito clara e muito forte para você. Você precisa ter, então, um porquê muito claro dentro de si, por que você está fazendo essas atividades, por que você está lutando em acordar mais cedo, por que você está lutando em parar para ler. Então, tudo isso precisa estar muito claro para você. Se você não tiver essa boa resposta, dificilmente você vai manter esse esforço por longo prazo. Se você não tiver muito claro do porquê você está fazendo aquela atividade física, à medida que começarem a surgir as primeiras dificuldades ali, a cama chamar para você não acordar cedo, entre outros pontos, vai ficar difícil. E a última letra, que é o T, vem de time bound, ou seja, essa meta tem que ser temporal, ela precisa ter um prazo, ela precisa ter um tempo estabelecido, porque senão fica solto, fica perdido, você perde a motivação em segui-la. Então, se a meta é ler 100 páginas, eu vou colocar ler 100 páginas em 3 meses. Por quê? É muito diferente ler 100 páginas em 3 meses do que ler em 3 anos, concorda comigo? Então, para a meta ficar um pouco mais desafiadora, ela precisa desse tempo. E não só desafiadora, mas também é motivacional para você. Por exemplo, eu pratico atividades físicas, eu gosto de corrida. Quando eu marco uma prova para fazer, eu me sinto muito mais motivada em treinar do que quando eu não tenho aquela prova. Por quê? Ter a prova me faz pensar o seguinte: olha, daqui a 6 meses eu tenho uma prova X e eu quero fazer um tempo Y nessa prova. Então, se a minha meta ficou tangível, uma prova de, por exemplo, 10 quilômetros daqui a 6 meses, e na última prova eu fiz um tempo X, agora eu quero fazer um tempo Y, eu vou começar a pensar na ideia de quantas vezes por semana eu vou ter que treinar, como que vai funcionar a minha dieta, como que tudo isso vai ser organizado. Então, temporizar as metas é fundamental. Então, o método SMART nos ajuda justamente no estabelecimento de todos esses pontos. A meta precisa ser específica, a meta precisa ser mensurável, a meta precisa ser alcançável, ela precisa ser relevante e ela precisa ter um tempo. Esses 5 parâmetros, esses 5 fatores vão mudar o jogo para você no que diz respeito a alcançar metas. Ao fim do ano que vem, você vai fazer essa análise de como está
como a que pé estão as suas metas. Um adendo bastante importante. Ter ao lado pessoas que então tenham objetivos semelhantes com os seus, talvez não a mesma meta, mas que tenham objetivos de alcançar metas também, pode ser muito útil. Criar um ambiente, criar um ecossistema ao redor de você, de pessoas, de situações, de coisas que favoreçam as suas metas é fundamental. Por quê? Lutar dia após dia, além de lutar contra o seu próprio desejo em não fazer aquela determinada atividade, lutar também contra coisas e pessoas que não querem o mesmo que você, aí a coisa torna-se bastante complicada. Por isso, procure pessoas também, procure se ajuntar a pessoas que queiram as mesmas coisas que você e buscar metas semelhantes às suas. Espero que tenha ficado claro, você tenha gostado do vídeo. Se sim, deixe sua curtida, seu comentário e até a próxima. Vamos junto para as nossas metas.